parece que tem uma coisa errada sobre a TV Rá-Tim-Bum. Eu acho que você pirateou. Então isso é um crime muito sério. Para mais informações, digite www.ratibum.com.br. Eu vou dizer de novo. A pirataria é um crime na TV Rá-Tim-Bum. Para mais informações, digite www.ratibum.com.br. Apague sua tela. Pela última vez, a pirataria é ruim para a TV Rá-Tim-Bum. Se você não desligar essa TV, acho que você não vai gostar disso. Pam 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 pam.